Olá pessoal, estamos aqui na nossa terceira aula de pensamento computacional. Quem vos fala é o professor Manuel. Estaremos falando nesta nossa aula de hoje um pouco a respeito de reconhecimento de padrões. Estivemos falando juntamente com o professor Sherman na aula passada sobre decomposição do problema e nesta aula estaremos falando a respeito de reconhecimento de padrões. Vamos aqui ver alguns conceitos, um pouco de teoria, a respeito deste assunto. Padrões são similaridades ou características que alguns problemas compartilham e que podem ser explorados para que sejam solucionados de forma mais eficiente. Para isso, procura-se por elementos que sejam iguais ou muito similares em cada problema. Quanto mais padrões encontrados, mais fácil e rápido será a nossa tarefa geral de solução de problemas. Vamos aqui para um exemplo para melhor entendermos a respeito deste conceito. Temos aí dois gatos, eu não os nominei, vocês podem estar escolhendo o nome para eles aí, viu? Temos aí dois gatos, um que está no chão e outro que está em cima do banco, Vamos considerar, neste exemplo, de que esses gatos são os nossos problemas, Temos aí dois problemas. É claro que gato não é problema, mas nessa situação estaremos considerando sendo ele dois problemas. Aí eu pergunto para vocês, esses dois problemas, eles são parecidos? Esses dois gatos, eles são parecidos? Sim ou não? Não, não são tão parecidos não. Mas eu vou propor uma outra coisa para vocês. Para vocês procurar semelhança entre esses dois problemas, entre esses dois gatos, Daí então nós observamos que, apesar deles possuírem diferenças, nós podemos ver alguma semelhança entre os gatos. Ah, mas quais, professor? Ambos eles têm patas, têm orelhas, têm olhos, têm cauda, dentre outras coisas. Então nós já encontramos semelhança dentro desses dois problemas, de tal forma de que se fôssemos ver ou se fôssemos observar ou gerar um outro problema, no caso, no nosso exemplo, um outro gato, ele já viria com essas características, com orelhas, patas, com cauda. Ou seja, esse problema ele já viria com as mesmas características dos problemas do problema anterior. E dando continuidade a respeito deste assunto, ao encararmos um problema, por que a gente fala tanto de problemas, a aula dos problemas? É porque a realidade é de que no pensamento computacional é exatamente isso. A intenção é procurar meios, fórmulas, usando os pilares do pensamento computacional para estar resolvendo os problemas. Então, um questionamento que nós podemos fazer quando estamos diante de um problema é qual? É esse. Esse problema é similar a um outro problema que eu já tenha resolvido? Esse questionamento ele é importante. Por quê? Porque ele nos dá um certo direcionamento e nos dá também estratégias que podem ser utilizadas para resolver o nosso problema. Então é interessante termos este questionamento quando estamos diante de algum problema a ser resolvido. Eu trouxe para vocês, até mesmo para mostrar, para vermos de que o pensamento computacional e a questão do que nós estamos falando sobre reconhecimento de padrões, ele não está muito distante do nosso dia a dia. Por quê? Porque no nosso dia a dia existem algumas pessoas, algumas classes, até mesmo o exemplo que nós daremos aqui,
de que encontram padrões para estar resolvendo os seus problemas do dia a dia. Por exemplo, aí, tem pessoas que têm padrões e através desses padrões ele tem a capacidade de estimar a hora a partir da posição do Sol. Olha só, eu particularmente não sei, né? Não sei a hora através da posição do Sol ou da sombra, não sei. Mas essas pessoas, ele tem esses padrões que o capacitam a descobrir e saberem a hora através da posição do Sol. Outro exemplo que eu vos trouxe, diagnosticar uma doença com base em sintomas, aparências e comportamentos. Um outro, perceber a chegada de uma pessoa pelo ritmo ou som de sua pisada. Olha só, tem pessoas que têm essa capacidade, né, de ouvir às vezes a pisada de um conhecido, de um avô, de um parente. Olha, ali é fulano de tal, né? Conhece, porque ele já estipulou padrões para que viesse reconhecer tal fato. E por último, prever o próximo número em uma dada sequência de números. Pois bem, pessoal, eu trouxe aqui um teste de similaridade para vocês estarem vendo. É um teste bem simples, mas que é de suma importância em relação ao assunto que nós estamos estudando. Eu queria que vocês observassem essa sequência de círculos, né? Focassem nas suas cores e procurassem um padrão. Um padrão, elas estão aí, não é de forma aleatória. As cores, elas têm um certo padrão. E observando esse padrão, eu gostaria que vocês me falassem não, porque não vai ser possível, né? Mas que vocês parassem o vídeo agora, nesse momento, e visse a questão de um certo padrão existente dentro desta sequência de círculo, né? E me respondesse quais as cores que estes círculos brancos seriam preenchidos, né? Agora vocês parem o vídeo e respondam, e logo após estaremos trazendo a resposta correta deste teste de similaridade. Pois bem, pessoal, a resposta correta é essa, né? A sequência de círculo das cores dos círculos é verde, vermelha, azul e verde. Ah, professor, por que essa sequência? É porque ele tende a seguir um padrão que se iniciou desde o início, e por isso que tende a ser esta sequência, né? Pois bem, um outro teste, um pouco mais difícil esse teste, mas nós temos moças e rapazes capacitados e estarão resolvendo este teste, né? O teste é: qual o elemento que completa a sequência? Busque o padrão dentro dessa sequência de números para você responder qual seria o próximo elemento que estará preenchendo esta vaga que está em branco aí. Pare agora o vídeo e procure essa resposta. E aí, pessoal, acertaram? Quem respondeu 16? Ah, professor, por que o meu deu 18? Ah, nem eu sei, né? Porque a resposta correta é 21. Professor, por que é um número 21? Porque entre esses números existe um padrão, né? Existe um certo padrão de que o resultado posterior é a soma do número atual com o número anterior. Compliquei para vocês? Vou explicar. Olha só, observe a imagem. O número 3, ele surgiu de onde? Da soma 2 mais 1, né? Aí deu 3. Aí o número 5, é claro, da soma do 2 mais 3. O número 8, da soma do 5 mais 3. Aí o número 13, do 8 mais 5. E seguindo-se o padrão, o número 21 seria a soma do 13 com o número 8. Ou seja, observamos um certo padrão, né? Nesta sequência de números. Pessoal, a aula está finalizando, esta aula. Nos encontraremos na próxima aula, falando um pouco sobre abstração. Tchau, tchau. Até breve.